eu vim aqui recomendar o livro Mesa pra Um, que vai contar a história de um cara que chama Joseph Carter. E pelo livro dá muito a entender que ele tá saindo com 3 mulheres, a Shiv, a Miranda e a Jane. E aí no livro você vai entendendo a história dessas 3 mulheres, um pouco da vida de cada uma delas. E por elas você vai entendendo um pouco de quem que é esse cara, esse Joseph Carter. E as 3 são muito diferentes, que também é uma coisa muito interessante. A Siobhan, ela é uma life coach, a Miranda, ela trabalha com poda de árvores em altura, então é um trabalho já completamente diferente. A Jenny vai trabalhar num brechó, numa cidadezinha pequena, e depois ela vai acabar se envolvendo com eventos e tal. Mas são 3 mulheres muito diferentes e é muito interessante ver como esse cara se apaixonou por essas 3 mulheres e ele tá num relacionamento com essas 3, o que parece ser exatamente ao mesmo tempo, pelo jeito que ele tá escrito. Conforme a história vai passando, eu acho que fica muito claro que ele é uma pessoa bem insegura dele mesmo e ele é uma pessoa que não é muito organizada. Então, no começo já percebe que ele dá o bolo nas 3 no dia dos namorados. E você fica assim, como assim? Ele deu o bolo nas 3 no mesmo dia dos namorados, ele deu o bolo em uma, depois na outra, como isso aconteceu? Então ele não é uma pessoa muito organizada, mas ele é uma pessoa muito intensa. Eu acho que dá pra perceber que ele gosta muito delas. Então ele tá bem apaixonado, ele quer muito um relacionamento, ele quer estar com elas naqueles momentos. Mas ele não é a pessoa mais cuidadosa, então ele acaba dando alguns foras com alguma frequência. Então acaba que os relacionamentos dele, não só com elas, mas eles são um pouco complicados. Porque ele não é uma pessoa que consegue se organizar e ser muito estável e combinar e manter os combinados que ele faz. Eu acho que a ideia do livro, no geral, é mostrar que as coisas nem sempre são como elas parecem. Então você vai criando a imagem dele, especialmente por ele estar namorando essas 3 mulheres, e você vai não gostando dele, mas você percebe que ele é uma pessoa sensível, que ele é uma pessoa que se importa, ele é uma pessoa que vai apoiar as namoradas dele, mas ele também tá sempre muito na defensiva. Então ele fica muito assim, eu não vou contar do meu passado. Então, tipo, como assim? E quando elas confrontam ele sobre como assim você tá com outra mulher? Uma das meninas, a Miranda, chega nele uma hora e como assim você tá com outra pessoa? E aí ele fica muito na defensiva, ele não explica pra ela o que tá acontecendo, por mais que tenha uma explicação bem razoável. Então eu acho que a ideia do livro é colocar você bem nesse limbo de que não é exatamente aquilo que parece, mas também ele não é completamente inocente. E eu acho que é muito legal ver isso só pelo lado das 3 mulheres, que aí a gente não entende quem ele é até bem no fim do livro, quando ele conta e explica toda a história dele. Mas é muito interessante ver só por um lado delas que levaram o bolo no dia dos namorados. Então o livro começa com elas já não muito felizes com ele, porque elas levaram o bolo e aí parte daí as 3 linhas de história, né? Então é muito interessante que elas já começam bravas com ele, depois vai perceber que elas perdoaram ele, uma levou super na boa, a outra nem tanto. Enfim, durante a leitura não teve nenhum sentimento que foi uau, vou recomendar o livro por causa disso. Eu acho que foi depois, quando eu terminei o livro, que eu fiquei tipo, cara, eu não tava esperando. E eu não tava esperando, e assim, eu sei ler bem, tipo, como o plot vai dar em série, em livro, em filme. Eu sei acertar, eu acerto com alguma frequência. E aí nesse eu tava tipo, cara, não faz sentido. E eu tava pensando, só faz sentido se acontecer isso, isso e isso. E eu falei, mas não é possível que vai acontecer dessa forma. E de fato, eu errei bastante. Mas foi no fim do livro que me surpreendeu muito, foi como ele terminou. Que na verdade ele tava namorando 3 pessoas, mas não é a mesma linha do tempo. Ele namorou uma, depois ele namorou outra, depois ele namorou a terceira. A única coisa que tem em comum mesmo é que ele deu bolo nas 3 no dia dos namorados. Mas é muito interessante, porque no livro você vai não gostando dele, não gostando dele, não gostando dele. E aí no fim do livro você entende, tipo, cara, faz sentido eu ter gostado dele o livro inteiro, porque ele na verdade não é uma pessoa ruim, entendeu? Você acha que ele é porque, nossa, ele tá com 3 mulheres. Mas na verdade ele não tá, e ele não é uma pessoa ruim, ele só é uma pessoa que tem os seus problemas. Mas é muito interessante, vale muito a pena. E foi bem esse plot twist do fim do livro, de você entender que são 3 linhas do tempo, não uma só, que faz ficar muito legal.